Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a vaga de auxiliar de produção. O que faz o auxiliar de produção, quais são as atribuições voltadas à vaga de auxiliar de produção, tá? Quando a gente fala da vaga de auxiliar de produção, a gente está falando de um profissional que atua em indústria, um profissional que atua na área de produção. Então, se eu tenho um laticínio, como exemplo aí, e eu tenho a produção de queijo, dentro dessa produção, eu vou ter a vaga auxiliar de produção, que é quem vai auxiliar na produção desse material, auxiliar ali na limpeza do local, na organização, na separação de material, na produção. Depois, na embalando este material, colocando esse material em caixa. Então, o auxiliar de produção é quem vai auxiliar neste processo produtivo, nesse processo de produção. O auxiliar de produção é um profissional que atua nas atividades de produção de uma indústria, então está ligado a uma indústria, tá? Ele pode trabalhar na linha de produção, na manutenção e operação de máquinas, na distribuição e abastecimento de materiais ou em outras atividades relacionadas à produção. Como eu disse, o próprio nome já diz, auxiliar de produção, ele vai estar ligado a uma indústria, ligado a uma produção, tá? E aí, ó, para exemplificar muito melhor esse texto, eu criei o dia de um auxiliar de produção. Como funciona o dia de um auxiliar de produção para você começar a assimilar e entender, tá? Vamos imaginar que esse auxiliar de produção chegou na empresa e a primeira atividade que ele vai fazer no dia é a preparação do material. Então ele vai começar organizando as matérias-primas necessárias para a produção, ele vai começar preparando a máquina que ele vai utilizar para produzir, preparando muitas vezes a linha que ele vai utilizar para produzir, organizando ali o local, verificando o que será produzido no dia, o que eu vou produzir, a quantidade que eu vou produzir, se eu tenho material ali para iniciar essa produção, tá? Depois disso, ele vai começar a parte de montagem e produção. Então, organizei, limpei, está tudo ok aqui para começar a produção, vamos começar essa produção. E aí ele vai trabalhar na linha de produção. Exemplo, trabalhando na montagem de componentes eletrônicos. Ele pode ficar ali responsável por fazer a conexão de fios, inserir placas de circuitos, garantir que cada unidade atenda ao padrão de qualidade. Então eu sou um auxiliar de produção, fico ali na minha área de produção e vai chegando os componentes eletrônicos e o meu trabalho é ligar esses fios, ligar esses componentes eletrônicos, verificar se estão funcionando, verificar se tem algum defeito. Anderson, muda o exemplo um pouco, tá? Vamos voltar para uma área de produção de salgados, por exemplo. Esse auxiliar de produção vai ajudar ali a colocar os ingredientes na máquina, vai ajudar no invase desse produto, na saída desse produto, vai verificar se existe algum defeito nesse produto. Seu trabalho ali no fim da linha, como a gente fala, vai fazer o empacotamento desse material, verificar se esse material está empacotado, se esse material está datado. Seu trabalho na área de caixa, ou seja, pego o produto pronto e vou colocar dentro de uma caixa de papelão. Esse auxiliar vai verificar ali e acondicionar esse material, vai fechar essa caixa, muitas vezes vai colocar informações como etiqueta ou carimbar com prazo de validade. Então ele vai auxiliar desde o início dessa produção até o final, incluindo também inspeção de qualidade. Após a montagem, o auxiliar realiza inspeções visuais e verifica se a qualidade do produto está correspondente ao que a empresa precisa. E aí ele vai relatar qualquer defeito encontrado. Então, eu tenho um determinado produto, tá? Vou atuar na montagem, na produção desse produto,
E vou verificar também, conferir se há algum defeito nesse produto. Tendo algum defeito, informo logo o líder, muitas vezes, dessa seção, o líder, muitas vezes, dessa linha de produção. Relato esse problema. Além disso, vou atuar também na limpeza e organização do local. Então, após a produção, o auxiliar dedica algum tempo para limpar o local, garantir que a linha de produção esteja pronta para a próxima fase. Ele vai organizar as ferramentas, descartar resíduos e assegurar que o ambiente esteja seguro. Então, finalizei a produção, a gente vai para a etapa de limpeza e organização, principalmente em indústrias e indústrias voltadas ao ramo alimentício. A gente tem a etapa de limpeza antes da produção, organização antes da produção e ao final da produção também etapa de limpeza, etapa de organização, até para que não tenha contaminação do produto. Então, o auxiliar de produção, ele vai auxiliar nessa limpeza e organização do local. Além disso, apoio a operadores de máquinas. Durante a tarde, o auxiliar auxilia as operações de máquinas mais complexas, garantindo que estejam funcionando corretamente. Ele pode realizar manutenções simples, como trocar ferramentas, comunicar qualquer problema ao departamento de manutenção e assim por diante. Então, eu posso ajudar ali, de repente eu tenho um maquinário, esse maquinário tem um operador, é quem faz a operação dessa máquina, faz essa máquina funcionar, vamos falar assim, e eu auxilio esse operador. Faço troca de peças simples, faço o setup dessa máquina, de repente eu tenho que mudar o modelo de produto que vai ser produzido, auxilio na troca de algum tipo de peça, auxilio ali aquele operador, de repente, com alguns botões que a gente tem que apertar, a verificação de alguma coisa ali, de repente eu tenho que pesar esse produto para ver se ele está de fato com o peso ideal. O auxiliar de produção vai ajudar. Embalagem e estocagem. No final da tarde, o auxiliar participa do processo de embalagem dos produtos acabados. Ele ajuda a embalar os produtos de maneira adequada, etiquetando-os corretamente e, posteriormente, ele move os produtos embalados para a área de estoque. Então, de repente, como auxiliar de produção, eu posso trabalhar ali na parte de embalagem, embalando o produto, pegando esse produto que saiu da área de produção, colocando ele dentro de uma embalagem, colocando dentro de uma caixa de papelão e depois colocando ele na área ali de estocagem ou na área de expedição. Então, eu posso atuar como auxiliar de produção trabalhando na parte de embalagem e estocagem. De repente, eu trabalho no fim da linha, então eu recebo esse produto já estocado na caixa e eu faço a montagem do pallet. Eu vou colocar esse produto no pallet, respeitando ali a montagem desse pallet, passar um filme nesse pallet e levar até a área de estocagem. E aí, no final do dia, registro de dados. Ao longo do dia, o auxiliar mantém registros simples, registrando a quantidade de produtos produzidos e qualquer problema de qualidade. Esses registros são importantes para o controle de qualidade e para a avaliação de desempenho. Então, como auxiliar de produção, eu posso ali também fazer alguns preenchimentos de relatórios simples. Quanto foi produzido de cada produto? Quanto eu tive de descarte? Qual é o tempo que levou essa produção? Quantos pallets foram produzidos? Qual é o peso desse produto? Se ocorreu alguma parada de manutenção? Se precisou chamar a equipe de manutenção? Se ocorreu alguma falha de qualidade nesse produto? Se ocorreu alguma falha dentro da produção? Então, um auxiliar de produção, ele também pode ajudar realizando registro de dados, tá bom? E aí o salário de um auxiliar de produção, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, esse salário ele pode variar por região, tá? Então a gente pode ter uma variação salarial aí encontrada por região e também pelo tamanho da empresa, tá? Então eu até deixei aqui o texto que eu coloquei falando um pouco sobre isso. Então pode ter uma diferença salarial aí dependendo da região e do porte da empresa. Mas, ao fazer uma busca lá no site salário.com.br,
a gente verifica que a média salarial do Brasil está entre 1.411 e 2.198, tá? Essa é a média do salário pago aí ao auxiliar de produção. Mas, novamente, esse vídeo está sendo feito em 2024, tá? Vai depender muito da região e do porte da empresa, tá? Mas, segundo o site aí, entre 1.411 e 2.198, ok? O auxiliar de produção, ele precisa ter alguma formação superior? Não. Não é necessário ter uma formação em ensino superior para atuar na vaga de auxiliar de produção. Entretanto, porém, todavia, é muito importante ter um curso de qualificação profissional, tá? E ter um ensino médio completo. Até porque um curso de qualificação profissional vai te colocar à frente aí quando for fazer uma entrevista, quando for participar de algum processo ali para ganhar ali, para conquistar uma vaga dentro do auxiliar de produção. Então, o curso ou qualquer tipo de qualificação profissional, ele dá um bom destaque. O auxiliar de produção é um profissional importantíssimo para o funcionamento de toda a indústria, porque ele que vai garantir que a linha esteja funcionando. Eu não consigo, a não ser que ela seja totalmente automatizada, e mesmo assim, eu preciso da presença do auxiliar de produção, auxiliando nessa produção, auxiliando no invase, auxiliando no encaixotamento, no empacotamento, auxiliando no registro de dados. Então, o auxiliar de produção, ele é importantíssimo para o funcionamento de uma indústria, e é por isso que a gente vê muitas vagas voltadas ao auxiliar de produção. Pessoal, beleza? Esse é o nosso vídeo, tá? Se você gostou, não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.